infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos fechar levemente os nossos olhos para que nós possamos entrar em sintonia com os queridos amigos espirituais que aqui se encontram para nos amparar, para nos proteger, para nos iluminar e para que todos nós possamos ter entendimento das lições que nos forem deixadas nesta noite. Queremos agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias e pedir que nós possamos sermos cada vez melhores e que possamos sair daqui um pouquinho mais com um propósito firme de fazermos o bem, de seguirmos o Cristo, e que assim seja. Então, a palestra de hoje tem como tema Provas e Bênçãos. É um texto do Emmanuel que está no livro Chico Xavier Pede Licença. E eu vou mostrar para os irmãos uma figura e vocês não precisam me responder, mas eu faço duas perguntas, certo? A primeira pergunta é: quem enxergou um ponto preto na folha branca? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E a segunda pergunta é: quem enxergou na folha branca o ponto preto? Então, isso é a resposta que cada um de nós vai se dar, né? Não precisa responder agora. Muda totalmente a configuração. Quando a gente fala de provas e bênçãos, enxergar o ponto preto na folha branca é diferente de enxergar na folha branca um ponto preto. Quanto que nós damos mais importância de enxergarmos os pontos pretos na nossa vida? Quanto que a gente foca mais na dificuldade em relação de vermos as possibilidades que são muito maiores do que as dificuldades que todos nós atravessamos. Então, na nossa vida, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos enxergando mais possibilidades, mais bênçãos do que provas. Porque à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, o nosso foco de percepção muda. E muitos de nós enxergam primeiramente o problema do que as soluções. E é por isso que Deus nos coloca a bênção da reencarnação. Então imaginemos que todos nós, indistintamente, fomos criados simples e ignorantes por Deus. E todos nós que estamos reencarnados, estamos matriculados na grande escola chamada Terra. E cada um de nós, como numa escola, está em níveis evolutivos diferentes. Imaginemos que nas séries iniciais, lá no maternal, quando a criança é pequena, ela tem condições e percepções para alguns ensinamentos. À medida em que ela cresce, ela passa para uma série subsequente. E em cada série, em cada estágio, ela terá provas compatíveis com os seus conhecimentos. Mas como numa escola, nós temos que estudar, não é verdade? Porque se nós não estudarmos para uma prova, seja de matemática, de geografia, de português, o que for, se nós não estudarmos suficientemente as lições que o professor nos ensinou, se nós não fizermos a nossa parte,
nós não atingiremos a média ou um valor superior à média. E quando isso não acontece, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a prova novamente. Nós temos que estudar. Então, a gente já vai mais ou menos, a professora vai por aquele caminho ali, então eu vou estudar mais aquele tema, aquela lição. E a gente faz a prova de novo e ela pergunta coisas diferentes para nós. E aí a gente roda de novo. Então, nós vamos repetir tantas vezes quantas forem necessárias aquelas provas, até que nós estejamos aptos a um nível superior. Isso é fácil, essa analogia, porque todos nós fomos estudantes. E aí estudamos nas séries iniciais, vamos para as séries iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, os níveis superiores, a faculdade, a pós-graduação, enfim, né? Então, o que acontece? Para nós chegarmos no topo da nossa graduação, dos nossos estudos no pós-doutorado, nós temos que ter disciplina e estudarmos. Mas ninguém chega no topo sem passar pela base. Ninguém. Porque nós sempre vamos do micro, do mini, para o complexo. Então, todos nós somos submetidos a provas todos os dias. Porque Deus não criou privilegiados. E é através das nossas experiências, das nossas vivências, que a gente vai se capacitando para desafios maiores. O que acontece é que nós, por indisciplina, por comodismo, nós não gostamos muito de estudar a lição. Aliás, a maioria de nós não gosta de estudar. Nós temos aversão ao estudo, porque o estudo requer disciplina. E hoje nós estamos tão indisciplinados, todos nós, porque nós temos na nossa mão o celular. Ai, o celular. O celular é aquele mini computador que nos coloca em conexão com o mundo. Muitas coisas boas nós temos através do celular, das mídias, das tecnologias. Mas o problema é que a gente se dedica muito tempo para aquilo que não nos faz aprender absolutamente nada. Esse é o nosso problema. E quando a gente vê, é 1, 2 horas, 3 horas que a gente ficou ali, no Instagram, nas redes sociais, aprendendo alguma coisa? Às vezes sim, porque também nós temos que saber as notícias. A gente não pode viver numa ilha isolada, não saber o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Não podemos. Mas a gente não pode ficar tanto tempo quanto a gente dedica aos eletrônicos do que nós nos dedicamos aos bons livros. Por quê? Porque o livro, daí a gente diz assim, mas eu vou começar a ler um livro, eu sinto sono. Sabe por que nós sentimos sono? Porque a nossa mente não está treinada para a leitura. Então a gente dorme. Natural, né? Você fica ali olhando, às vezes o livro não é atrativo, a gente tem que buscar uma boa história, um bom livro que nos prenda, que nos chame a atenção. Sabe aquele livro que a gente quer saber o final? A gente tem que disciplinar a nossa mente. E é isso que a gente não faz, a gente foge da disciplina. E como na minha formação, eu sou professora, sou licenciada, trabalhando mais de 20 anos na sala de aula com adolescentes, a gente pode dizer que o nosso mundo é uma mini sala de aula. Nós temos os alunos muito bons, que são aqueles alunos aplicados, estudiosos, que são o sonho de consumo de todo professor, né? Que são alunos que vão além, que estudam além da lição que é dada. Nós temos aqueles alunos que são aqueles que gostam de sentar no fundo, atiram isso, atiram aquilo. Agora,
o celular o tempo todo, se distraem, não, são preguiçosos. É uma parcela que nós temos na nossa sala de aula, que são aqueles que não estão nem aí para nada, que às vezes têm um mau proceder, não é? E a maioria o que é? A maioria são aqueles que ficam em cima do muro. Então, aqueles que não se posicionam. Às vezes, quando aquele aluno que está lá naquela categoria que é um aluno indisciplinado, ele faz uma piada, todo mundo dá risada. Todo mundo ri, acha engraçado, né? Por quê? Porque a gente alimenta aquela situação perniciosa, sem percebermos. E aí a gente vai alimentando, ele vai dizendo assim, todo mundo gostou da minha piada, eu vou continuar. Agora, se a grande maioria disser assim, por favor, né? Isso aqui não é lugar, não é horário, não tem sentido você ficar fazendo piada o tempo inteiro. Vai estudar. A gente não quer ouvir as tuas piadas. Será que ele insistiria em repetir aquela atitude incorreta? E por que nós alimentamos isso? Porque nós somos indisciplinados, porque nós não temos o autoconhecimento, porque nós não nos estudamos, porque nós não percebemos as nossas reações. É por isso, porque nós enxergamos os pontos pretos, as dificuldades, ao invés de olharmos as bênçãos. E a maioria de nós é assim. Então, nós estamos vivendo um período em que estamos sendo muito provados, muito mesmo, todos os dias. A impressão que dá é que o mal tomou conta, que a maldade tomou conta. Tem pessoas que dizem assim, a gente não tem mais jeito, isso não tem mais jeito, está tudo de cabeça para baixo. Não é verdade. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que nós estamos bem melhores, que já cometemos atrocidades muito piores no passado, muito piores. Hoje a gente está um pouquinho mais evoluído, a gente está lá na escola aqui na Terra, numa série maior. Porque ao longo da história, nós tivemos pessoas extremamente perversas, doentes, patológicas, ditadores. É só a gente estudar a história. Onde estão esses ditadores? Nós temos que voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E nós temos que dar conta das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, uma das provas que nós temos é a autoridade. Se a gente quiser conhecer uma pessoa, vamos dar autoridade para ela. Daí nós vamos conhecê-la. Porque com a autoridade, nós não precisamos sermos autoritários. Porque os bons se omitem e os maus tomam conta. Quando os bons tiverem a ousadia dos maus, muita coisa vai mudar. Podemos ter certeza. Porque o que o mal faz? O mal é a ausência do bem. E o mal, ele não tem outro argumento a não ser a violência. Calar, ser o ditador, mandar em todo mundo, mandar prender todo mundo. Por quê? Porque o mal não tem argumentos a não ser a violência. E o bem, ele conta com o tempo. Essa é a grande diferença. E nós, nessa nossa vida, nessa nossa reencarnação, nós temos que buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quando nós formos conhecer a verdade, nós vamos enxergar muito mais as bênçãos que a vida nos oferece do que as provas, do que as provações, do que os problemas. Só que ultimamente nós estamos relativizando as coisas. E isso não é um bom sinal. Então, o que está nos faltando para a gente enxergar mais bênçãos do que provas na nossa vida? O desenvolvimento da espiritualidade. Isso que está faltando na nossa vida.
moral. Nós precisamos nos moralizarmos. Precisamos desenvolver as virtudes. Nós precisamos nos autoconhecer, saber as nossas limitações, as nossas problemáticas, aquilo que a gente precisa melhorar. A gente só consegue isso nos perguntando quem nós somos, de onde nós viemos, para onde iremos. Essa é a filosofia espírita. A filosofia é a busca pela verdade. Essa é a filosofia. E a filosofia espírita nos traz os ensinamentos dos espíritos, dos nossos irmãos desencarnados, que vêm nos mostrar o que acontece quando a gente não cumpre as nossas tarefas no nosso projeto reencarnatório. Porque somos livres. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se quisermos estudar para fazermos a prova ou se quisermos ficar brincando ou ficar na rede. Daí muitas vezes a gente tem a prova, não estuda e a gente começa a rezar. Ai, que Deus me ajude nesse momento. Como? Se a gente não fez a nossa parte. É diferente daquele aluno disciplinado que estuda e no dia da prova ele pede ajuda. Porque os nossos irmãos desencarnados encontram elementos para nos intuir. Eles vão nos intuir naquelas gavetas. Oh, essa questão aqui, pensa naquilo que tu estudou. Aí eles nos ajudam. Agora, se o aluno ele não estuda nada, fica brincando, fica na frente da televisão, fica na frente do computador, nem olha o livro, só passeia com o livro debaixo do braço. Aí ele chega no dia da prova e pede, por favor, ou pede cola para aquele que estuda, né? E aí, como que os espíritos vão encontrar elementos para nos auxiliar? E aí a gente roda. E assim é na nossa vida espiritual. Então nós temos o livre-arbítrio, são escolhas. E na escola da vida, nós temos muitas bênçãos. Os professores, os nossos mestres que nos orientam, os nossos colegas no macro, nossos familiares, que são aqueles elementos que nos ensinam a fraternidade, as dificuldades que fazem com que a gente exerça, eu tenho capacidade, eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou me dedicar. A nossa vida é igual. E aqueles que ficam só vendo os problemas, os pontos pretos, eles vão encontrar solução? Difícil. Porque nós temos que sair do problema e enxergarmos o entorno. E quando uma porta se fecha na nossa vida, muitas outras se abrem. Janelas se abrem, outras portas se abrem, porque nós ficamos lamentando aquela que fechou. Muitas vezes ela não vai se abrir mais. Mas outras possibilidades vão haver na nossa vida. É isso que faz a diferença entre nós. Há pessoas que têm dificuldades, mas são guerreiras, são lutadoras. Elas não desistem, elas não reclamam. Mas tem pessoas que só reclamam. Como que a gente vai querer a ajuda da espiritualidade se a gente só fica reclamando? Ai, mas que frio. Ai, mas eu tenho que acordar de manhã cedo. Ai, mas olha só meu chefe. Ai, mas olha isso. Sabe? Pensa um mantra todo dia reclamando, reclamando, reclamando. É aquele ponto preto que eu enxergo o dia inteiro. Será que eu não consigo olhar que a chuva é necessária, que o sol é necessário, que o frio é necessário, ele tem a sua função, que o calor é necessário?
que as dificuldades são necessárias porque elas são elementos que nos impulsionam para a frente. A gente não consegue enxergar isso? Será que a gente não consegue enxergar a bênção de estarmos aqui reencarnados? Gente, tá difícil reencarnar, porque ninguém mais quer ter filho. Imaginemos nós do outro lado da vida, com projetos que queremos desenvolver aqui na Terra, e vamos ter que esperar que alguém nos dê uma chance. Então nós temos que aproveitar essa bênção que nós temos agora. Esse é o momento, essa é a hora. Não esperar, quando eu me aposentar, daqui para frente eu vou fazer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui. Então, essas bênçãos que a gente tem que enxergar, que são as possibilidades que Deus nos coloca, que são as coisas boas que Ele nos coloca na nossa vida. E aí Emmanuel, no texto, nos diz: esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio de bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Então nós temos que ser mais otimistas, mais proativos, porque a gente está aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar. Se a gente quisesse iludir aí que a gente está aqui de férias, depois nós mesmos nos cobraremos da nossa própria consciência. Então a gente está aqui para trabalhar pela nossa melhoria, pela melhoria do nosso entorno, pela melhoria da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Mas como que eu vou fazer isso, Karina? Cada um de nós é uma velhinha, uma vela. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, todinhas, ficássemos no escuro total, e se alguém entrasse com o palito de fósforo aqui dentro, vai ou não vai iluminar? Onde tiver uma chama do bem, nós vamos iluminar um determinado entorno ao nosso redor. Então nós temos que buscar na nossa vida, no nosso projeto reencarnatório, a auto-iluminação. E a gente só consegue se auto-iluminar através das experiências. Mas eu falhei aqui, eu rodei nessa prova, vamos repetir. Qual é o problema? Sem olharmos para o passado, vamos olhar para frente. O que eu posso fazer? Olha, você tem que estudar, esse ponto aqui não está adequado. Vamos estudar aquela lição de novo. Vamos repetir, vamos nos fortalecer. Porque nós temos momentos na nossa vida em que as coisas estão boas. Não temos doença na família, não temos doença conosco, está tudo bem no nosso trabalho. Então esses momentos são tréguas, são momentos em que a gente tem que se preparar para os momentos difíceis. Aí surge uma problemática, uma doença, eu perco meu emprego. Eu vou me desesperar? Não. Naquele período em que estava tudo bom, eu tinha que estar o quê? Me preparando para a dificuldade. Porque os momentos ruins passam, mas os momentos bons também passam. Então eu preciso me preparar. Mas como que eu faço isso? Desenvolvendo mais a espiritualidade, orando mais, agradecendo mais. Isso que a gente tem que fazer. Largar um pouco daquilo que não nos acresce em nada e olharmos mais para aquilo que nos conduz a um caminho de alegrias, de realizações e da consciência tranquila. Emmanuel também nos coloca que se a gente atravessa tribulações na família, mas a gente possui a bênção da saúde. Então, muitas vezes um familiar adoece, mas há aqueles que têm saúde.
Então nós temos que agradecer a saúde que nos possibilita cuidar, dar apoio para aquele que está adoentado. Também temos, todo mundo tem parentes difíceis. Quem de nós não tem parentes difíceis? Mas nós temos a bênção da compreensão para com eles. Então nós temos que desenvolver a bênção de compreender aquele parente difícil. Não é a Karina que está falando, é Emmanuel que vem nos trazer isso. Nós trabalhamos muito pelas conquistas materiais para prover as necessidades materiais da nossa família. E a gente não pode esquecer, às vezes a gente se diz que está cansado, mas nós não podemos esquecer que nós temos a bênção da energia de todos os dias acordar e trabalhar, para dar sustentação àqueles que muitas vezes não podem, são pequenos, filhos pequenos que nós temos, ou algum parente que não tem a condição de trabalhar. Então nós temos a energia para tal, é uma bênção. Então a gente sai do foco daquela dificuldade e passa a enxergar a bênção. Faz toda a diferença na nossa vida. Então, cada vez que nós temos determinadas provas da nossa vida, nós temos sempre que fazer a análise. O que Deus quer disso para comigo? Quais as lições Deus quer que eu aprenda com essa dificuldade? O que eu preciso desenvolver? Quais as virtudes que eu preciso desenvolver nesta provação? E a gente encontra as respostas. Podemos ter certeza que vamos encontrar as respostas. E naquela provação, naquele momento difícil, que a gente erga os olhos para o alto e peça ajuda. E a ajuda virá, com certeza. A ajuda que nós precisamos e não aquela que nós queremos por capricho. Então, passemos a enxergar a vida com otimismo. Passemos a enxergar as bênçãos que nós temos todos os dias. Aliás, tem uma música muito bonita, né, que diz: Deus me deu tantas bênçãos. E a gente tem que enxergar essas bênçãos que Deus nos coloca. Esse é o grande problema nosso, né? Enxergar problemas e muitas vezes onde eles não têm, onde eles não existem. Então a gente tem que mudar o foco. E a gente só consegue isso evoluindo, crescendo, estudando, nos conhecendo. Então, nesse momento, nós vamos receber a fluidoterapia, o passe, e a gente precisa estar receptivo nesse momento, procurando pensar de forma positiva, agradecendo a Deus todas as bênçãos que nós temos na nossa vida, todos os dias. A bênção de estarmos aqui, da saúde, da família, do trabalho e também das dificuldades, porque elas fortalecem a nossa alma. Obrigada, Senhor, por esse aprendizado que nos foi transmitido nesta noite e que nós possamos retornar às nossas atividades em muita paz. E que assim seja.